Que a graça do Senhor possa alcançá-lo, possa tocar a sua vida, possa tocar o seu coração. É um prazer sempre grande estar com você aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor, refletirmos sobre aquilo que o Espírito de Deus deseja para a minha vida e para a sua vida. Sempre oramos para que o Espírito esteja presente, tocando a nossa mente, abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos e abrindo o nosso coração, inclinando o coração à sua vontade, para que todo o nosso ser possa nesse dia ser impactado pela reflexão, pela meditação na palavra de Deus. Nós temos falado aqui sobre a importância da santificação. Por quê? Eu tenho lido um livro, eu indico a leitura dele a você, chama-se Fogo de Avivamento. O autor do livro é Wesley Duewel. E nesse livro, o autor descreve uma série de avivamentos que aconteceram na história e conta também sobre os efeitos do avivamento. Dentre eles, a diminuição da violência, a diminuição das injustiças sociais, consequentemente, o aumento da moralidade, da ética de um povo, de uma nação, e também uma busca intensa pela presença de Deus. Bom, gente, no nosso país nós precisamos desesperadamente dessas realidades acontecendo. Nosso país cresce no consumo de entorpecentes, cresce o tráfico de drogas, automaticamente existe um aumento da violência urbana, existe uma generalização da corrupção, uma corrupção institucionalizada no Congresso, no Poder Legislativo, no Judiciário e no Executivo. A gente percebe isso claramente. Então, nós precisamos de uma intervenção de Deus. A gente não pode acreditar que uma ideologia partidária seja suficiente para resolver esses problemas do nosso país. Seja uma ideologia de direita, seja uma ideologia de esquerda. Nenhum governo pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Não, ele se torna um ídolo. Se nós temos a expectativa de que um homem faça por nós aquilo que só Deus pode fazer, nós estamos transformando esse governo, essa pessoa, em um ídolo. João Calvino já diria, né, que o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos, é uma fábrica de ídolos. Nós não podemos substituir a pessoa de Deus por elementos humanos. É claro que o governo e uma ideologia filosófica construída a partir dos valores da palavra de Deus podem, em muito, servir os propósitos de Deus para a transformação de uma nação. Mas só Deus pode realmente mudar a realidade de um povo, mudar a realidade de uma nação e mudar a realidade do coração do homem. Mas para experimentarmos de avivamento, para experimentarmos dessa diminuição da violência, dessa diminuição das injustiças sociais, a presença de Deus refreando a maldade no coração do homem, esse abandono, né, por uma vida marcada pela imoralidade, pela prostituição. Se nós queremos ver Deus varrer o nosso país com o fogo do seu avivamento, Deus espera do seu povo uma vida santa. Deus espera do seu povo uma vida separada. E essa santidade que Deus espera de nós, ela tem em primeiro lugar um aspecto divino. Por quê? Porque a santidade não começa em nós. A santidade ela começa numa ação de Deus em se apropriar de nós por meio da cruz do seu Filho Jesus Cristo. Então, naquela cruz, um preço foi pago para que nós fôssemos libertos, mas para que também Cristo se apropriasse de nós. Nós nos tornássemos um com o Filho de Deus. Mas a santificação, ela também tem o seu aspecto humano. E o que é que nós pretendemos falar quando dizemos que a santificação tem o seu aspecto humano? A primeira alternativa é pensar o seguinte: Deus faz uma parte no processo da santificação, que é a implantação da santidade em nós, e nós fazemos a outra parte. Essa é uma possível interpretação. A outra interpretação é pensar que Deus age em nós para a santificação e nós nos rendemos a Ele para que a sua obra seja realizada em nós. Pode parecer que as duas opções têm praticamente as mesmas considerações, mas não.
Em uma, nós estamos trabalhando meio a meio com Deus, como se Deus fizesse 50% e nós fizéssemos 50%, então juntos atingimos os 100%. Na outra, Deus está fazendo os 100%. De que forma a participação humana ela se estabelece? Em que o ser humano se rende para que a ação de Deus seja realizada sobre a vida dele. De que forma a Bíblia Sagrada trabalha, então, a santificação? Na primeira opção ou na segunda opção? Acredito que um texto aqui das Sagradas Escrituras nos ajuda a entender qual a opção que a Bíblia nos apresenta. Em Filipenses capítulo 2, o verso 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, quem é que coloca em ação o processo da santificação? É o ser humano. Paulo diz: desenvolvei a vossa santificação com temor e tremor. Agora, de que forma nós desenvolvemos a santificação? Ele diz: é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Então, a maneira como nós colocamos em ação a nossa santificação é nos rendendo a Deus, para que Ele cumpra a sua vontade em nós, porque dele vem tanto o querer quanto o realizar. A nossa oração não é tanto para que Deus faça a sua obra. A nossa oração é para que a nossa rendição aconteça a fim de que a obra de Deus seja realizada. Não é isso que Jesus nos ensinou a orar? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Nós não oramos para fazer com que a vontade de Deus aconteça. Nós oramos para que a nossa vontade seja rendida à vontade de Deus que já está sendo realizada. Agora eu pergunto para você, será que é fácil para nós nos rendermos à vontade de Deus? Será que é fácil para nós nos entregarmos à vontade de Deus para que ela seja feita em nós? E nós sabemos que não é fácil, porque, infelizmente, a nossa tendência muitas vezes é nos mostrarmos orgulhosos, é nos mostrarmos altivos em relação à vontade de Deus. Nós queremos provar para Deus que nós damos conta, na nossa força, no nosso empenho de fazermos a sua vontade, mas nós não damos conta. O que nós precisamos é nos rendermos a Deus, porque à medida em que nos entregamos a Ele, então, Ele pode realizar em nós tanto o querer quanto o efetuar. Quero só contar para você um exemplo que ilustra isso que estou compartilhando com você aqui. No avivamento no sul do país de Gales, através da vida de Evan Roberts, a história conta que ele orou por 13 anos por avivamento. Mas já no final desses 13 anos, ele ouviu um pregador dizendo que o desejo de Deus era a rendição. E então Evan Roberts começa a orar dizendo: Senhor, me sujeite a Ti, Senhor, quebra o meu coração, que eu me renda a Ti. E foi por causa dessa oração que Evan Roberts experimentou de um derramar profundo sobre a sua vida, a sua história. Nosso tempo já encerrou. Eu volto amanhã falando com você sobre essa ilustração em cima desse ponto, a santificação como um aspecto humano. Que Deus te abençoe, espero você aqui amanhã, então, nesse mesmo encontro, para continuarmos a falar sobre esse assunto. Deus te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.